Bueno, Efésios capítulo número 4, esse domingo 20 de julho. Não vou predicar em si sobre amigo, não? Dia del amigo, porque hoje é o dia del amigo. Não vou predicar sobre a amistad em si, porque solo predicar nos dias de amigo sobre a amistad. Pero hoje não predicarei sobre a amistad, sino de ser como Cristo. E ver que os amigos, eu disse que não, pero fazendo uma comparação, não, os amigos, eles terminam se parecendo, não, se vestem igual, pensam meio igual. Por isso que são amigos, porque compartem. Uma coisa é ser companheiro na escola, outra coisa é ser companheiro no trabalho, e outra coisa é ser amigo, não? Compartem ideias. Por isso que Jesus, e são parecidos. Por isso que Jesus disse que quer ser amigo nosso, não? E os amigos têm muitas coisas em comum, mas às vezes que os irmãos de sangue. Por isso que Jesus disse que meu padre e meus irmãos e minha família é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se bem que o título da predicação é Ser como Cristo, que é o que está tratando do texto em si, não? Está falando de aquele que tem uma vida nova. Pero vamos ver algumas características, não? O tema central evidencia, não? Está muito evidente que é a transformação espiritual de qual nós outros vamos atravessar. É um processo na vida cristiana. Uns já estão mais adelantados, outros estão mais atrás, pero é um processo na vida cristiana, a transformação espiritual. Eu sumergindo em los rios do Espírito, usando essa metáfora que eu usei ayer, não? Sábado, eu prediquei sobre... Foi Jeremias? Não, foi outro profeta, me parece. Foi pós-cautividade? Não, foi na cautividade, foi Jeremias. Prediquei, justo, ayer. E a salvação nos dá uma transformação em nossas vidas. Pero essa transformação não é apertei um botão, levantei a mão, sou cristiano, me bautizei e já está tudo bem. Não. Se vai dando em um processo cotidiano, até porque esse processo que vivimos sempre será gradativo. Nenhum processo, o nome processo já quer dizer isso, que ocorre uma coisa, depois ocorre outra, e há um procedimento. Procedimento quer dizer uma lista é um termo usado muito, né? Processo industrial, não? Cada parte de máquina do processo que vai passando vai transformando o produto até sair o produto final, não? Que seja para ser essa botella. Essa botella não, eles não agarram na natureza, tem que agarrar um pedaço de plástico, que esse plástico já teve que sair do petróleo, que é alta pressão, saiu aí nafta, gasóleo, não? Saiu gás natural e o restante aí se transformou em plástico, de alguma maneira já sintetizando com outros produtos, saiu plástico. Aí de plástico vem a matéria-prima de plástico, que é um produto que mete na máquina, a máquina infla isso cá, não? E vai passando. Depois llena de água, vai passando. Aí põe na tapita, vai passando. Põe essa outra etiqueta, vai passando. Põe dentro de um pack e cierra. E aí depois o funcionário tem que agarrar e pôr numa carra ou no piso ou levar o estoque, não? E dele estoque a gôndola do supermercado, não? Então, isso tudo é um processo na vida. E na caminhada cristiana também há esse processo. Pero é um processo que, se bem que Deus ele genera em nós outros por meio da fé, que a fé não provém de nós outros, isso diz o mesmo escritor de Efésios, que é Pablo. Se bem que não provém de nós outros, há um processo que é de parte de Deus, pero há o processo que, sim, provém de nós outros, que é abrir-nos a essa graça, abrirmos a essa maravilhosa actuação de Deus em nossas vidas e permitir que Ele atue, cambiando nós. Vamos ler a partir do versículo número 22, que diz assim: enquanto a la passada maneira de viver. Esse é um texto ao qual eu já prediquei
1.932.392 vezes. Não, mentira, já não sei quantas vezes prediquei, mas já prediquei bastante, não? Eu já toquei nele mientras predicava várias vezes. Pero Deus me inspirou nesse texto, mas já que iba predicar outro, de Abacuque, pero depois predico na semana por aí Abacuque, não? Que estava... Abacuque? Não, Arreu, perdão, Arreu. Era Arreu pós-cautiveiro. Aí tá, Arreu. Já estava na época de los medo-persas, não? Estava a reconstrução do muro e tudo mais, Arreu. Predico outro dia. Então, se Deus, buscando outro texto, Deus me deu esse aí. E renovar-os, perdão, enquanto a vossa passada maneira de viver, e ele já caracteriza de que ele quer falar, ele explica o que ele quer falar. Ele está falando da passada maneira de viver. Se é uma passada maneira de viver, quer dizer que hoje eu não vivo assim. Porque isso era o que eu vivia antes, era a passada maneira de viver. Passada porque passou. Não devo viver dessa maneira antes. Aí ele diz, enquanto a isso, a essa passada maneira de viver, despojá-os, igual quando começamos a ter calor, sacamos toda a campeira, o abrigo, despojar, sacamos, quitamos essa roupa vieja, não? Despojá-os del viejo hombre, el viejo hombre barra vieja mulher também, não? As mulheres vão quedar felizes, vão dizer, não, essa palavra é para os homens. Não, mulher também. Del viejo hombre, desse viejo ser que estava preso em nós outros, estávamos impregnados dele, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É como, analisando os fenômenos da natureza, não? É como... Para que eu vou apagar essa estufa. Igual a previsão de hoje é que vai ser mínima 17 graus, não? Então, vai ser calorito hoje. Já apaguei a estufa. Analisando os fenômenos da natureza, vemos o animal, não, o gusano, como entra aí, como é que é o nome? Casulo? Como que é o nome? Capujo, não? E de repente, quando sai por meio da metamorfose, não? Sai um outro animal. Parece que é um outro ser, pero é o mesmo ser, não? Se pararmos para pensar, é o mesmo animal que entrou aí e se transformou numa hermosa mariposa e voa, e antes ele tinha a capacidade nada mais de viver rastrejando, vivia tirado no piso, vivia nadie lo quer, não? Nadie lo quer, matamos os gusanos, pero nos olvidamos que depois eles se transformam, não? Se transformam em hermosas mariposas, na primavera que nos alegram, que nos embelezam, que deixa hermoso a visão. Imagina o pasto, eu me acordo cá, Monte Tingulo, cá, não? O parque lineal, quando não havia parque lineal, não? Havia nada mais aí. Eram pasto chuchos e era muito alto, não? Muito tenebroso, sombrio e terrível. Pero a verdade é que a primavera por aí estava lleno de mariposa, eu me acordo. Então, é algo agradável, se transforma em algo agradável. E Deus, usando essa metáfora, não, dessa análise da natureza, é como nós outros. Há um processo ao qual estamos vivendo, que nós outros temos que ser, porque não diz acá, enquanto a vossa passada maneira de viver, Deus já te regulou todo, hein? Deus já hizo tudo por vós. Não, Deus já hizo tudo por nós outros, no sentido de la salvação, pero a atitude que eu tenho que ter acerca das coisas, das decisões que eu tenho que tomar, eu la tenho que tomar. Deus não hará nada por mim que eu não possa ser, não? Então, a essa passada maneira de viver, despojá-los desse viejo homem, que está como? Viciado conforme desejos enganhosos. Nós outros nos vemos enganhados. Eu hago essa análise sempre com o paganismo cristiano que vivemos hoje. As igrejas, hoje não, se vive sempre, não? Dentro do cristianismo sempre houve paganismo, já que o cristianismo heredou essa coisa horrível e mala do judaísmo, já que os primeiros cristianos
todos eram judios, não? Depois começou a entrar cristianos gentiles. E parece que os gentiles, inclusive, entenderam melhor antes, não? Antes que os judios. Os primeiros cristianos, todos eram judios. E eles estavam muito mesclados com o paganismo, já que os judios quedaram várias vezes em exílio ou foram escravos e também fizeram muitos negócios com outros povos, e do paganismo eles estavam impregnados. Não? Até hoje, dentro do judaísmo, há muito rito que eles, inclusive, adoptaram em sua lei, que provém do paganismo, que outros povos hacem também. Não? E o cristianismo ao qual vivemos hoje também está impregnado de paganismo. O que é paganismo? É isso cá. Esses desejos enganhosos que teníamos antes, que hoje nós outros queremos dissimulá-los, disfarçá-los como sentimentos bons, não como as igrejas evangélicas querendo predicar a prosperidade. E quiçá, vou até ser uma crítica construtiva, não? Quiçá a intenção do pastor ser buena, não? De querer que a gente se mova, aí diz que a envidia é buena, porque hace o tipo mover-se para querer conquistar algo que o outro conquistou. A envidia não é buena. A envidia é um pecado da carne, está relatado na lista não exaustiva. Por que não exaustiva? Porque não tem todos os pecados aí, pero tem alguns pecados, bastante, e a envidia é uma delas, que está relatado por mesmo Pablo em Gálatas. Não? Então, se a envidia é do diabo, a envidia não é de Deus, para tanto foi um sentimento que nasceu no próprio coração luciferiano, não? Que quer dizer de luz, não? Anjo de luz. Pero é um pecado del qual nós outros estamos aceitando dentro da igreja, porque vem com esse desejo enganhoso. Não, eu só quero ter... Não, irmão, a envidia é pecado. Um exemplo estou dando, não, eu poderia dar muitos outros exemplos, mas eu nem quero dar outros exemplos, senão o irmão vai para pastor, está falando de mim. Não estou falando de vós, eu hablo de todos nós outros, eu não hablo de vós, eu hablo de mim, de vós, de todos nós outros, porque quem comete pecado aqui dentro? Todos nós outros. Somos pecadores. E essa palavra é para todos nós outros, para que nós outros melhoremos. Então, esse primeiro versículo, Pablo está sendo um chamado nós outros a abandonar essa vida interior marcada por desejos enganhosos e caminhar uma meta, um objetivo final melhor, algo melhor. Tenho que me despojar, tenho que quitar essa roupa de mim, essa roupa feia, essa roupa de desejos enganhosos. O que são desejos enganhosos? O que é enganhoso? O enganhoso é todo desta terra, no sentido material, porque tudo isso se vai deteriorar. Vê que o sonido está meio deteriorado, temos que arreglar. Tudo se vai deteriorar, tudo se vai acabar. Não quero dizer com isso, irmão. Hago sempre essa ressalva. Não quero dizer com isso que não podemos comercializar, comprar, vender, ter uma melhor casa, ter um alto. Isso está maravilhoso. Tem galô, trabalhem para isso. Temos que melhorar, progressar. Não estou predicando de encontro a isso. Eu estou predicando de encontro a que nossos corações se corrompam nesta caminhada, neste processo de melhora, que é bueno, que é algo bueno, que pongo me gusta, pero é nesse processo que meu coração não se corrompa, é nesse processo que eu ame, eu siga amando, eu siga perdonando, eu sigo querendo ser melhor, pero não para dizer a minha irmã, viu, basura imunda, vós sois uma porcaria, vós não busca nada, eu sou homem de Deus, eu busco um montão e Deus me bendize tanto, mirar tudo o que tenho, eu. E vós sois uma basura imunda, horrível, feio, porque não busca de Deus. Não, essa não é a motivação, porque essa é uma motivação carnal, perversa e contamina a alma. Vamos seguir lendo. Enquanto ela passada a maneira de viver,
parece que realmente, perdão, é 23, essa daí acabamos de falar. E renovaos, enquanto essa maneira passada de viver, renovaos é nele espírito de vostra mente. O espírito de minha mente? O que é isso, espírito de minha mente? Deus nos deu um entendimento, uma sabedoria, Ele nos dotou de algo dele. Todo ser, e não vou nem falar humanos, todo ser, todo planeta. O Pablo explica isso em Romanos, que o planeta rime a por a manifestação de los hijos de Deus. Todo lo que Deus isso, não rime, habla, se move. Tanto é que, não, por a teoria de las ondas, el átomo, não, tudo que se move está em movimento, está em constante movimento. Tudo que existe, por assim dizer, não? Tudo que existe se move, está em constante movimento, e Deus está actuando, está em Deus. Então, temos que renovar nossa mente, e Pablo habla isso em Efésios, algo que ele já havia falado aos romanos. Essa renovação, porque nossa mente queda vieja, e necessita renovar, ou seja, já foi nova uma vez, renovar quer dizer ser novo novamente, porque já foi nova uma vez e quedou vieja. Por exemplo, em la igreja, nossa mente às vezes queda vieja, no tempo, por las tradições, por las congregações, por las reuniões, por tanto tempo que eu congrego, eu vengo, eu vou, e nada cambia, nada passa, nada, e empieza a quedar vieja. E ele diz, não, renovaos, porque essa passada maneira de viver já foi. Esse é o velho homem, desejos enganhosos que ele queda pensando. Nós outros temos que renovar nossa mente, nosso espírito, não? Se habla que o que está nos explicando aqui é que essa transformação, essa renovação do espírito empieza em nossa mente, não? Por meio, por suposto, do Espírito Santo, por meio do entendimento da palavra de Deus, da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Quando eu empeço a aplicar a palavra de Deus em minha vida, então essa aplicação da palavra de Deus em minha vida empieza a generar câmbio, empieza a generar câmbio. Eu quero falar outra palavra mais, poderia falar várias palavras para ser sinônimo de câmbio, pero me vai generar algo melhor, porque o câmbio sempre é algo melhor na vida de cristiano, não? E vestiu-os. Aí ele diz, uma vez que renovou, não, uma vez que se desporrou, não te vais a quedar desnudo, não? Sacou a roupa, põe outra roupa, pero qual roupa? Vestiu-os de novo homem. Novo homem é diferente do antigo. Ele hace até uma comparação em outro lugar acerca del Adão, del primeiro Adão, e diz que Cristo é o segundo Adão, no sentido figurativo, que o outro foi o primeiro e que se casou, que foi a deterioro, e depois está o segundo, que se manifesta, que vai para já, que foi criado para a glória de Deus, que vai adelante, não? Esse é o segundo Adão. Então, ele diz, renovar-os desse novo, vestiu-os agora, vestiu-os desse novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade e verdade. Esse novo homem, ele não é qualquer coisa, ele é um homem que tem uma identidade em Cristo. É isso que está falando o versículo. Tem uma identidade. Qual a identidade que ele tem? Santidade, verdade, justiça, que é em no que devemos caminhar. Mas já que vamos seguir comercializando, comprando, vendendo, buscando ali na escola, trabalhando, divertindo-se, não? Porque temos que nos divertir, é ócio, las vacaciones, alguns estão de vacaciones, não em seus trabalhos, porque trabalham na docência, os chicos sim estão de vacaciones porque estudam, não? Então, temos que seguir fazendo tudo o que hacemos acá no planeta Terra, porque se não comemos, como dizia minha abuela, não? Que a bolsa vazia não queda parada, ¿viste? Isso hace referência al campo, não? Lá, eles vão poner os produtos, os granos em las bolsos, nos bolsos. O bolso vazio pode quedar parado?
Não, pero quando está lleno de alimento, ele queda paradito, la bolsita, não? Porque queda bem genito aí. Então, você cria uma estrutura. E é verdade, cristiano parado, vazio de Cristo, não pode quedar parado. Ele queda caído, morto em delitos e em pecados. Teremos que estar lleno de Cristo, não? Que lindas são essas ilustrações, não? Brasil, já temos muito dicto popular para ilustrar todo. Então, temos que vestir-os desse novo homem que é criado à imagem de Deus para ter essa identidade de Deus em nossas vidas. Vamos seguir lendo e vamos entender mais um pouco acerca do texto. Diz assim: por lo qual, ou seja, por causa de tudo isso que falei antes, não? Que ele está falando, vestido de novo homem, acá ele está falando das consequências. Por lo qual, desechando a mentira, hablar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros los unos de los outros. Esse caso cá de mentira, a mentira, quando se refere à Bíblia, quando a Bíblia habla de mentira, a mentira está sempre ligado ao dano, tá bem? Uma coisa vós dizer uma não verdade, para não dizer mentira, não? Dizer uma não verdade, para não ofender. Não? Bueno, os homens têm essa capacidade de viver assim, não? A mulher diz, estou bem. Já mesmo já sabe que não está bem com essa roupa. Pero se vós dizer, ela está buscando ronha, não? Para que vós diga para ela pelear. Então, se eu não vou, como diz a palavra de Deus em Provérbios, echar fogo em meu próprio peito, não? Assim diz a Bíblia. Não eche fogo em seu próprio... Está bem? Sim, está hermosa. Hermosíssima como sempre. Está vendo que está horrível, não? Andate e buscar algo melhor, pero... bueno, às vezes eu me ouvido nessa parte e hablo muito. Por que sou assim? E termino echando fogo em meu próprio peito, não? Como diz Provérbio. Não devemos ser assim. Então, essa é a mentirita piadosa, não? A mentira, quando se trata esse termo mentira, inclusive a ideia de mentira na Bíblia, é isso, é um engano, tem que ver com engano. Mentira, engano é algo que vai causar dano, não? Se contamos uma mentira a nossos filhos para mentira no sentido de mito, não, mitológica, para poder ensinar algo, isso não está mal, não? Porque aí, os crentes às vezes tomam tudo literal, biblicamente, e não sabem entender, interpretar a Bíblia, o que quer dizer realmente o texto bíblico, não? Por isso eu disse, há muitos que estão aí mal e pode levar à loucura ao cristiano. Isso falávamos ayer no estúdio bíblico, se acordam que eu falei que a gente que se envolve até mendigo se recusa a trabalhar e a ser qualquer tipo para não entrar em engano, em mentira, isso, aquilo, estou agradando a Deus, não estou agradando a Deus, queda com essa coisa na cabeça de uma maneira tão rara que termina não agradando a Deus, não, nesse afã de quedar com medo de não agradar a Deus, queda realmente mal. Aí ele diz, desechando a mentira, hablar a verdade. Claro, por quê? Porque somos membros uns dos outros. Eu não posso andar em mentira com meu irmão. Por quê? Porque mentira no sentido de engano, porque eu vou danhar a ele. Pero temos que entender que se eu danho meu irmão, eu estou danhando a mim mesmo. Porque ao final tu e eu somos parte do mesmo corpo. Somos parte do mesmo corpo. O que pode ser não posso atender a pessoa, ou não tenho gana, ou simplesmente vou dormir, nesse horário eu não atendo, e se a pessoa insiste, eu digo, não, vou sair. Isso não é uma mentira, é para não prejudicar nem a pessoa e nem a mim. Não? Um exemplo. Pero uma coisa é danhar, se a pessoa realmente necessita, e não se dá conta de isso, tem que ir ajudar. Não pode inventar qualquer excusa, qualquer mentira, não? Então, se a mentira de ganho, engana nós outros mesmos. E ganha a nós outros mesmos, por quê? Porque a verdade é a base da comunidade de fé, da comunidade cristiana. Sem verdade, nós outros, o ser humano, nós outros estamos em busca da verdade.
É ser humano em si. As pessoas mundanas sempre estão buscando verdade, buscam la mejor informação, buscam verdade acerca de todo. De tudo que hacemos está baseado em verdade. Porque a economia, dentro de los fenômenos humanos, não, a economia é o pior de todos. Porque a economia é uma mentira, não? A economia é uma mentira, totalmente, é uma ilusão. Na verdade, a economia não existe, não? Eu te dou... eu ia dizer 50 pesos. Essa botella custa 600, pero vamos dizer 500 porque é um papel. Eu te dou 500, não? Aí vós recebiste e já paga o outro 500. E o outro estava devendo ao outro que paga ao outro 500. Vou ver se 500 já se transformou em quanto, não? Porque foi passando de mano em mano. E depois volve a minha própria mano, porque o tipo que eu estava devendo era o tipo que estava me devendo a mim, me pagou a mim. E o 500 volveu a mim e eu tenho uma botella igual, não? Então, é o fenômeno da economia que é uma mentira, que é uma falácia. E por isso destrui os países todos do mundo, estão todos com problema de economia devido a toda essa mentira. Nós outros temos que andar em verdade, porque somos membros los unos de los outros, como está escrito no próprio texto. Então, por lo qual, seguindo o por lo qual, por causa de tudo isso, que somos um novo homem vestidos de noivo, não? Airai-vos. Vós se pode irar. Eu me iro, vós se ira, todos nós outros nos iramos. E nos podemos irar. Acá está escrito airai-vos. Pero não pequeis. O problema de la ira é que la ira é algo muito difícil de manejar. Quem consegue manejar bem la ira? Nadie consegue manejar bem la ira. La ira não se maneja. La ira nós outros temos... Temos que lidiar, mediá-la. É eu não contestar quando estou irado. É eu não fazer nada quando estou irado. Não? Imagina, não? É como a oração. Não? Senhor, dá-me força, dá-me paciência, porque se me der força, eu la mato. Não? E é assim... Porque a ira hace com que nós outros entremos em um estado até metabólico de não ter a capacidade de gerenciar nosso cérebro, os pensamentos, e actuar mais com a força, porque libera a nossa parte animal, até biologicamente falando, que é a parte que temos que lidar com a violência, não? De atuar rápido, de atuar rápido para poder defender-nos, não? Então, airai-vos, não está mal airar-se, até porque Jesus se airou e ele nos ensinou que podemos nos airar. Pero o que hacemos com essa ira? Não pequeis, pero não pequeis. Não ponga o sol sobre o vosso enojo, quer dizer, o perdão, o amor, tem que ser praticado no dia, não? Nem deslugar o diabo, porque quando eu hago isso, o versículo 26 e 27, estão juntos. Por quê? Porque quando eu me iro, seguramente eu abrirei uma porta ao diabo. Porque qual é o final de minha ira? Será insulto, será golpes, será enojo, enojo expressado, muita graça, o enojo expressado por meio de actos, não? Que são golpes, eu vou herir alguém, ou por meio de golpe ou por meio de palavra. Esse é o resultado final. Pero, como Jesus que no templo rompeu todo, pero não pecou. Por que não pecou? Porque ele rompeu as coisas inanimadas, as coisas que não valiam. Valiam para aqueles cambistas, porque eram ladrões. Pero ele não matou nenhum animal, não golpeou a nadie. Não está escrito na Bíblia que ele golpeou a nadie. Não golpeou a gente, hein? Igual se ele golpeia, está bem igual. Está bem igual porque ele era Deus, ele pode golpear, ele tem autoridade. Pero ele não golpeou a nadie. Não está escrito isso na Bíblia. E se vocês agora, quizá, alguma versão TLA, não sei se está TLA. Bueno, se querem googlear aí depois, googleiem. Não sei se a TLA diz que ele golpeou alguém. Pero no original ele não golpeou nadie. Ele golpeou as mesas, os objetos. Não matou animal e não heriu a nadie. Não? Então, se Deus ele nos ensina a manejar a ira.
La ira minha, eu posso tê-la, pero eu não posso expressá-la, tirar ella ao mundo de uma maneira que vou herir a outra pessoa, quer por meio de palavras ou por meio de golpes, não? Não pode ser. Eu tenho que pensar, tenho que manejar bem meu entendimento, meus sentimentos, não? É difícil, irmãos, hein? Eu, quando vê uma injustiça, eu quero actuar. La ira, não? Já vendo? Claro, la ira aí. Eu quero actuar, pero é difícil travar-se às vezes, não? Bueno, há muita história para me contar. Acerca de ira, eu sou um tipo muito enojão, não? Acerca de ira, eu já tenho um montão de história, de anécdotas, não? Ele que hurtava, não urte mais. E hurtar não tem que ver só com roubar plata, não? Ou roubar, fui cá, roubei esse controle. Roubar tem que ver também com tempo, com tudo, não? Tudo que eu posso roubar o outro. É que roubava, é que hurtava, não urte mais, sino que trabalhe, hacendo com suas manos lo que é bueno, para que tenha que compartilhar com o que padece necessidade. Ou seja, se o tipo está com necessidade, todavia, a Bíblia aí está mandando ele trabalhar para compartilhar, não? Então, hablando aún del outro versículo, que eu não falei essa parte acá, del outro versículo, Airaibes, não pequei, não? Está nos hablando de um controle emocional que devemos ter, não? Que a ira não deve dar lugar ao diabo, à acção pecaminosa. E é o que eu estava no Ultimales, está falando que a conversão nossa implica em uma condição dela qual eu tenho que produzir, não pode quedar parado, estagnado. Eu já sei acá que todos os irmãos da igreja produzem algo, não trabalham, algumas às vezes quedam desempregados, mas estão sempre buscando assim, alguma changa, algum trabalho. Isso está maravilhoso. Não pode quedar eu sem produzir. E se tu filho já tem 13 anos, 14 anos, eu comecei a trabalhar aos 13 e com 15 já estava trabalhando em branco. Então, se tu filho já tem mais de 13 anos, já pode ir afora, ao menos ponga ele para ser mandado, não? Para ele arreglar algo e libera uma platita a ele. E não quer ir regalando plata a tu filho, não. Ponga ele para trabalhar. Em casa, por mais minha filha que tem 8 anos, eu pongo ela para trabalhar em las coisas que ela... Não, ela tem que arreglar os juguetes, ela tem que juntar esses papéis que ela pica, ela já gosta muito de semanalidade, a casa queda... Acaba de limpar a casa, daqui a pouco está tudo sujo, não? Juntar voz, foi vó que tiraste. Nada é tu escravo, nada é tu obrigado, vó vai ser. E chega da escola, não tira tudo, bueno, a hora agarrar tu ropita, juntar tu ropita e poner tu na sapatilha onde corresponde. É o trabalho. Temos que aprender o trabalho desde chiquito, senão, se um só lo hace na casa, não? Imagina como queda, não? Explota tudo, queda tudo mal. Então, cada um tem o trabalho para si. Desse está falando o versículo. Quando eu trabalho, eu não sou um peso para o outro. Não? Quando cada um exerce bem sua função laboral, não és um peso para o outro. Basicamente, o versículo está querendo falar de isso. Nenhuma palavra corrompida saia de vossa boca, sino la que sea buena para a necessária edificação, a fim de dar graça a los oyentes. Isso acá nós outros pecamos um montão. Isso acá nós outros... Eu vou passar rápido, porque já está terminando a predicação. Nenhuma palavra corrompida saia de vossas bocas. Generalmente, as palavras que saem de nossas bocas têm uma certa corrupção. Estamos corrompidos com um sistema pecaminoso mundano. E deveríamos falar palavras de fé, de amor, de esperança, não? Eu tento ser isso, ao menos em meu canal do YouTube. Ao menos no canal do YouTube está já El Antônio Perfeito. Né? Dia a dia, para nada sou perfeito. Me sale palavras corrompidas. Nós outros cremos que palavra corrompida, nós outros hemos aprendido já pelos cristianos conservadores, ultraconservadores e como é que é? Puritanos, que de aí vem la rama, muita parte da rama bautista, que depois os bautistas meio que se dividiram em sua própria rama,
em los pensadores bautistas, não, pero puritanismo e o pentecostalismo, sai de aí, del puritanismo. Aí esse versículo não pode falar palavras que para nós outros acá, para o espanhol, é um insulto, não? Para o espanhol é um insulto, para o espanhol argentino, digo. Porque se você já vai no espanhol latino-americano, em alguns países, palavras que são insulto acá, já não é. Já é diferente, não? E também ao revés, eles vêm acá e palavras que falamos acá, que para eles sona ofensivo, e para nós outros não é ofensivo. Ou seja, não se trata de palavras feias, esse versículo. Também palavras feias, mas não se trata de palavras feias. Trata-se de pensamentos, não? Porque minha boca habla sola? Minha boca não tem a capacidade de hablar sola. De maneira nenhuma. Meu aparato fonador, não? Que está aí, acá o diafragma mandando el aire, aí a tráquea, que está aí as pregas vocais, elas fibrilam, se movem na frequência do que eu estou falando. O cérebro está mandando informação para que já hable. Então, se quem habla sou eu. Minha boca não habla sola. Então, se a palavra corrompida que sai de minha boca é fruto de meu pensamento corrompido. Porque lá a boca habla pelo que o coração está lleno. Quando eu empeço a falar palavras malas, sempre estou maldizendo, está bem que às vezes vai mal isso ou aquilo na política ou no dia a dia, mas às vezes estamos nos nutrindo solo de malas informações. Às vezes eu digo a minha mulher, não, dependendo, ela já gosta muito de prender a tele com noticiero, não? Dependendo do que está vendo aí, eu digo, não, já sacar isso daí, ao menos, ou saio o jogo, eu não consigo. É muita violência às vezes, não? E aí nos nutrimos de tudo isso e nos produz angústia, desesperação, enojo. Não tô querendo dizer, vivi uma burbuja e saí da realidade. A realidade do mundo é feia. A realidade do mundo é feia. Eu mas que nadie sei que é feia porque sou pastor, escute problemas, só problemas escute. Inclusive, quando os irmãos estão bem bendizidos, eu queria que me dijeran também, não? Porque quando estão maldizidos, me dizem, mas quando estão bem bendizidos, não me dizem. Digam quando estão bem maldizidos, sigam dizendo, para orar, para ajudar em oração, mas também digam quando são bendizidos. Alguns irmãos dizem, pastor, tenho uma bendição, glória a Deus, não? Pero é fruto de nossos próprios pensamentos, não? Essa palavra corrompida. Por quê? Minha habla deve o quê? Edificar, transmitir graça. Isso primeiro a minha vida. Um predicador, teólogo, creio que ele é colombiano, é brasileiro, pero que vive em Colômbia. Eu vi o nome dele. É um pastor famoso já. Que isso é um estúdio grande, inclusive, não? E chegou à conclusão que se necessita mais ou menos de 10 palavras positivas para cada uma negativa que hablamos, porque a palavra negativa, inclusive, exerce mais força sobre mi psiquis barra comportamento. A palavra negativa influencia mais meu comportamento no sentido de motivar-me ao mal, à tristeza, à angústia, que a palavra bendecida. Eu consigo focar mais em lo que eu não tenho. Por exemplo, eu hago lista de lo que tenho que comprar. Mas eu não hago a mínima ideia de tudo o que eu tenho em minha casa. Tenho tanta coisa que tem um montão de coisa para tirar. Não vou chamar Nádia cá se anime a vir cá. Não quero ajuda de Nádia para tirar nada, não. Que esses vêm cá e me tira todo, não. E servia, me cozinha, não. Terminam tirando tudo que me serve. Porque tudo me serve, não. Quando eu quero tirar, me dá uma angústia. Não quero tirar esse tornijito viejo serve, para algo vai servir, não? Então, se acumulamos, nos tornamos acumuladores. Pero, temos mais a dificuldade de realmente entrar em graça, em amor, em esperança, que de enojar-nos de ver tudo mal. Ver tudo mal é muito fácil. É muito fácil criticar, não? Porque quando uma coisa já está hecha, não? Se eu hago uma música cá, bueno, aí te gostou? Algum não vai gostar, outro não vai gostar, não? Vai ser fácil emitir uma crítica.
pero para sentar, aprender, escutar, trabalhar, edificar, não? Ah, quedou bonito acá essa parede. E ela bani podia ter, se forajou, claro, pero vós não viniste a ser la mezcla, vós não compraste, vós não tu viste o trabalho de ser, pero criticar é o primeiro que hacemos, não? Então, isso não devemos ser. Para terminar, e não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com que quais fuste desejado para o dia de la redenção, não? Nada mais, basicamente, esse versículo está dizendo que o pecado nosso entristece o Espírito Santo, que, na verdade, ele nos sejou para a redenção, ele já nos salvou, nos bendize, acompanha. O Espírito Santo é o que está ao nosso lado, advogando nossa causa, nos bendizindo, nos levando, nos dando uma mano, porque a função de paracleto, não? Que é a tradução para o Espírito Santo nesse término acá, quer dizer aqueles que iam acompanhando no tribunal para dar veracidade a que a pessoa estava dizendo. Era um advogado de defesa e, à vez, era um testigo, testificando com sua própria vida, porque naquela época seria maravilhoso se for assim hoje, não? Se os testigos pagassem a pena da pessoa que ele está testiguando, não? E vai ser difícil encontrar testigo, não? Pero seria maravilhoso. Se bem que há uma pena para o falso testemunho, não? Pero não é a mesma pena. Mas naquela época, sim. E a pena naquela época era matar o tipo, não? Arrancar a cabeça, matar o tipo. Ou matar o tipo e toda a família, que também se costumava a ser. Quitem-se de vós outros toda amargura, enojo, ira, griteria, maledicência e toda malícia. Antes sede benignos los unos com los outros, misericordiosos, perdonando los unos a los outros, como Deus também os perdonou a vós outros. Então, esses versículos finais estão falando de nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Atitudes o que positivas, a ser... como é que é o nome dessa palavra, que é uma palavra que está em falta no nosso dia? Altruísmo, não? Mirar a coisa com boa onda sempre, com uma boa óptica. Estaria bom que, não sei, que Google, não sei, isso de inteligência artificial, isso era uma gafa, não? Uns anteojos que só podemos ver lo bueno. Seria maravilhoso, hein? Porque parece que nós outros, nossas lentes, só vemos mal. Parece que temos que ter olhos novos. Por isso que o Senhor Jesus disse que nos quita o velo. Aí o livro de Revelações, que é quitar o velo, ele diz: veni e lavar tu orro com esse colírio que eu vou dar, que vai limpar, já em Apocalipse, não? Que vai limpar o orro, vai deixar o orro de uma maneira que vai ver a realidade, o melhor. Então você está nos chamando a ter atitudes buenas, não destrutivas, sino construtivas, construir pontes. Para isso Deus nos ha chamado, para unir as pessoas e não separar. E da mesma maneira que fomos perdonados nós outros devemos perdonar. Então, se a palavra de Deus no dia de hoje é essa, e nos genera algumas perguntas, não? Que isso é uma autoanálise. Semana passada foi Santa Cena. A pergunta é: em que áreas de nossas vidas está refletindo esse viejo homem? Está refletindo em alguma área de tua vida? Não me conte nada. Isso daí é uma resposta para vós. Podemos renovar nossa mente diariamente? Oração, estudo bíblico, congregação? A resposta é sim. Estaria bueno assim, não? Que estamos construindo mais ou destruindo mais? Não? São palavras finais para pensar na semana, não? Como Deus me ha perdonado? Estou eu perdonando, sim? Como Deus me ha perdonado? Então, temos que ir pensando nessa semana. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossos corações. Senhor, nos ajuda a entendê-la, interiorizá-la, pô-la em prática cada dia mais, para que tu nome seja sempre glorificado e exaltado em nossas vidas. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Amém.